Vocês estão bem? Por aqui tudo certo e a gente vai chegar com a nossa análise sobre Dinastia temporada 5. Os fãs da Fallon e do Liam estavam ansiosos por esse season final de tudo que vai acontecer. Bora comentar sobre os elementos, os pontos negativos e um pouco do que eu achei. Vamos começar falando com esse desfecho eletrizante da quarta temporada, que foi a Fallon levando um tiro da assistente que estava ali jogando um flerte pro Liam. Foi intenso, foi decisivo, perderam alguns ganchos, por exemplo, a Fallon se recuperou e aí ela precisou ali alimentar a imprensa que ela estava bem, que ela não tinha morrido, mas logo depois ela entrou em coma. E nesse momento quem deu total apoio foi o Liam que ficou ali do seu lado o tempo inteiro. Foram momentos decisivos sobre o que vai acontecer com a Fallon, acho que foi um gancho bem bacana para o início de temporada. Nesses dois momentos a gente teve o Blake querendo se tornar senador. Olha, eles rodearam o Blake ali depois que ele vendeu a empresa e tal, todas as temporadas eles rodearam com o Blake. Mas, pra mim, esse momento do Blake senador foi o melhor momento da série, onde a Crystal, também ali ao seu lado, teve um destaque, teve ali uma junção, uma parceria bacana dos dois. Pra mim foi o melhor momento assim do Blake, da contramão disso tudo. Vamos pegar um outro oposto disso tudo? Kirby. Isso, a Kirby, ela assumindo a sua sexualidade, tendo ali seus momentos altos, foi bacana, um movimento interessante, porque a Kirby era aquele personagem flutuante na história, né? Que não disse muito a que veio. O seu relacionamento com Adam foi algo ali meio indigesto para muita gente, mas essa parte da Kirby foi muito bacana, foi interessante, deu propósito para a personagem. Eles apostaram muito na Fallon querendo ter filhos. Então aí ela passa por esse momento de não conseguir, passa por esse momento de manter a dinastia. Foi interessante pro processo da história, né? Para a história do Liam, para a história da Fallon. No caso do Sam, né, Sam Joey, que era um personagem marcante de toda essa história, tem a volta do seu pai. Eu não gostei, eu achei desnecessário, eu achei que não acrescentou pro personagem, achei cansativo aquela narrativa, e ali você teve até o Blake um pouco enciumado. Não rolou. A gente teve também nesse elemento todo de histórias a troca da Crystal, né? Com uma mulher muito parecida com a Crystal, dinastia à la modo mexicano. Quando a gente fala à la modo mexicano, que as novelas mexicanas, elas são aquele grau de atuação em nível êxtase, né? Então, teve esses momentos à la moda mexicana de novelas, mas foi interessante. Meu único detalhe, tem coisas que acontecem na narrativa de Dinastia que ficam só ali entre eles. Por exemplo, esse caso da Crystal, ninguém soube, ninguém comentou, apenas a Fallon deu ali, soube que você estava trocada com a sua irmã gêmea. Ela fez um comentário, abre aspas, nesse sentido, e ficou por isso mesmo, não impactou a família. Então, Dinastia peca nesses encontros de arcos que são poderosos, que poderia ter mexido com a família toda. E aí, algo que eles faziam na primeira temporada que eles não fizeram nisso. Faz falta mexer com todos os ângulos ali daquilo que eles se intitulam uma família, né? Aquilo que na primeira temporada eles abusavam de que a família protege a todos, morreu. Não abusaram mais, então isso faz falta em Dinastia. Só uma pausa para você que está assistindo a nossa crítica, o nosso review. Deixe o seu comentário, se eu gostei, se eu se inscreva aqui no Super Série. A gente sempre vai trazer detalhes, bastidores e análises e tudo que eu achei. É sempre bom trocar uma ideia com você lá nos comentários. Vamos continuar assistindo o nosso review? Bora lá! Mas o momento épico de todos foi a volta do Steven. O Steven ali de máscara, né, tirando, um pouco tosco, mas a lá Dinastia foi potente, foi interessante, o reencontro dele com o Sam, o acerto de contas com o Adam, porque a gente achou que iria ficar por isso mesmo. Foram apenas 3 cenas pro ator, mas pra mim foi muito importante. Pra quem acompanhou do Dinastia, pra mim a maior perda nem foi das Crystals,
que teve esses movimentos das atrizes. Para mim, a perda do Steven foi muito importante. Por quê? Ele e o Sam Joey, eles faziam esse paralelo com a Fallon, eles faziam essa intriga com o Blake, fazia esse movimento da história andar. Na primeira temporada isso funcionou muito, na segunda teve ganchos incríveis. Tanto é que a série abusou de diversas formas para trazer um novo par pro Sam Joey. E não funcionou. A química dele com o Sam Steve era muito boa. Ficou visível isso no último episódio. Eu acho que assim, todo mundo foi às lágrimas, em êxtases, porque foi um momento marcante para a série. Foi o ápice da série ali. Comenta aqui. Qual foi o momento ápice dessa última temporada para você? Agora, o momento que eu acho, além de constrangedor, sem noção, foi o momento que a Fallon decide contratar uma barriga de aluguel. Até aí tudo bem, tudo certo, mas eles decidem colocar o Adam no meio. Sabe aquela sensação de que, esse personagem tá sem história, eu preciso botar ele em algum lugar? Foi sem propósito, foi desconexo. Foi totalmente... Perdeu a sutileza daquele momento pra Fallon e pra gente, porque a Fallon os roteiristas poderiam ter explorado esse sentimento dela de se tornar mãe, de ter essa sensação, e não passou emoção. O Adam, quando ele entra em algumas histórias, ele causa um caos chato e enjoativo, porque o personagem é caricato, então perde toda a graça, todo o sentido. Eu gosto desses momentos do Adam quando ele tá bem escrito, quando ele tá bem inserido nos personagens. Por exemplo, quando ele namorava com a Kirby, era interessante pra história, foi legal pra história, mas esse momento foi muito cansativo, patético e até enjoativo. Eu acho que dosou na mão, não foi legal, foi extremamente desnecessário. Dinastia enfrentou difíceis missão, né? Uma tarefa difícil, né? Palavra correta aí. Porque teve troca de Crystal, teve troca de Alexis. Nada que o remake não tenha acontecido quando foi ali na década de 80. Mas essa também passou por perrengues difíceis. Mas a avaliação final que fica é que Dinastia teve muito mais problema de roteiro, de ser bem escrita, do que o entrosamento, de que atuações, teve destaques importantes, mas às vezes o ator estava tão entregue ao personagem que o texto não correspondia. Isso é um exemplo claro de que quando a obra patina, e sempre eu volto a repetir, o problema de Dinastia era o roteiro. Não porque ele cometia excessos, não, essa era a graça, né, o sentido de Dinastia, mas porque em alguns momentos os personagens ventilavam em todos os núcleos sem ter propósito, sem ter coesão, sem ter sentido, sem fazer mexer com o nosso sentimento ali, despertar os nossos desejos, porque é isso que a gente quer quando a gente assiste uma série, né não? Chegando ao fim, com a foto da família, foi um final gostoso, divertido, o Adam, né, teve aí, agora tá como veterinário, então deu desfechos importantes para a história. A série provavelmente não terá uma sexta temporada, fez sucesso na Netflix, mas na CW, que é o canal americano que retransmite a série não atingiu picos de audiência. A gente fala tudo sobre isso em um próximo vídeo dos detalhes, mas vai ser muito bom ter a sua companhia. Eu tô te esperando na próxima e até mais.